dia, chega mais, está começando Vou Te Contar, aqui pela Rede TV ao vivo. Sabe que dia é hoje? Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. E sabe uma coisa que dá muita reclamação, mas muita reclamação? Convênio médico. Ai, Marcos, é a tua área, né? Hoje eu estou aqui com o Dr. Elton Fernandes, que ele é advogado de saúde, né? Trabalha muito com convênio, dá muita confusão, né, doutor? Dá bastante. Vamos esclarecer algumas coisas hoje. E o Marcos é representante economista, representante da Abrange, que é a Associação Brasileira que une os planos de saúde. Tá preparado? Sim, a nossa função é esclarecer, desmistificar o plano de saúde. E a sua é perguntar. No Dia Mundial do Consumidor, esse é o nosso primeiro assunto. Mas ainda tem cocada. Você gosta de cocada? Ai, cocada é original da África, né? Os senhores, as escravas faziam para os senhores de engenho, aproveitando todo o coco que tinha, principalmente lá na Bahia. Mas ela tomou conta de todo o Brasil e não é de agora, não, faz tempo. E o Lepalac, nosso chefe Leandro, vai fazer no programa de hoje, que ainda tem Dr. Gil Ortuzal. Você já ouviu falar em etarismo? Você sabe o que é etarismo? Etarismo é tipo assim... O câmera, que é muito bonzinho, não vai fazer isso. O que está me focalizando agora, o padre fala, não, Clau, não sobe aí, você está muito velha para isso. Etarismo, me chamou de velha, etarismo. Não pode. E olha, semana passada deu uma confusão numa faculdade. Agora eu tô besta, viu? Tô pasma. Porque a estudante tem 40 anos de idade. Uma pessoa com 40 anos de idade é muito novinha, tem todo o direito de fazer o curso que quiser, ainda que ela tenha 80. E aí umas alunas da faculdade ficaram tirando sarro da cara dela e postaram nas redes sociais. Isso está dando a maior confusão, é um dos assuntos também aqui em nosso programa. Queridas, só tem um jeito de não envelhecer, morrer jovem. Caso contrário, você vai chegar, se Deus quiser, né? Aos 40, aos 50, aos 60. E que bom ver uma pessoa com mais idade na faculdade. Olha que legal poder realizar o sonho da vida. Tenha a pessoa a idade que tiver, mas muitas pessoas são preconceituosas e a gente fala sobre isso no programa. Ainda tem todas as notícias do jornalismo. Eu vou ficar quieta, senão não vai caber tudo. Eu volto já. Recentemente, nós fizemos até um programa de lá, porque o Rio Grande do Norte é um dos estados mais bonitos que a gente tem. É difícil falar, né? O Brasil é tão lindo. Mas eu fiquei tão triste quando eu vi essa onda aí de violência no Rio Grande do Norte, em Natal. Olha, a Força Nacional chegou a Natal com a missão de reforçar a segurança. A situação lá está muito ruim. O que está acontecendo de verdade lá? Quem conta pra gente é o jornalista Murilo Rincon, que está lá na bancada de redação do Departamento de Jornalismo da Rede TV, que é para onde nós vamos agora. Bom dia, seja bem-vindo, Murilo. Bom dia, Claudete. Bom dia para todo mundo ligado aqui com a gente no Vou Te Contar. Olha, agentes da Força Nacional chegaram durante a madrugada a Rio Grande do Norte para auxiliar a Polícia Estadual no combate ao crime e à onda de violência que atinge ali todo o estado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o envio de 220 agentes de segurança e afirmou que esse número pode ainda ser reforçado, caso haja necessidade. Desde a madrugada de terça-feira, diversos ataques a prédios públicos, bases policiais e ônibus do transporte coletivo foram atacados em todo o estado. A suspeita é de que aí ataques estejam ligados a uma facção criminosa que atua na região. Mudanças feitas no regime do sistema prisional do estado teriam desencadeado a onda de ataques. De acordo com autoridades, um suspeito de organizar os atos de vandalismo foi morto pela polícia da Paraíba, em uma ação conjunta da polícia dos dois estados. A Polícia Federal divulgou um balanço do primeiro mês das ações aí da Operação Libertação, que mira o combate à exploração e o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Em 30 dias foram apreendidas aí 27 toneladas de minérios extraídos da região, pouco mais de 11 mil litros de combustível, 84 balsas e embarcações, 2 aeronaves, 172 motores e geradores de energia, além de diversos equipamentos, armas, munições e celulares via satélite, aí em mais de 200 acampamentos encontrados na região.
A PF também deflagrou operações para investigar outros envolvidos na exploração de terras, mas que atuam fora da reserva Yanomami. Com isso, mais de 65 milhões de reais já foram bloqueados pela Justiça. O diretor de Meio Ambiente da Polícia Federal afirmou que o objetivo das operações é alcançar todos os elos da cadeia criminosa da mineração ilegal da região. Agora a gente fala da previsão do tempo. É que as águas de março continuam fechando o verão dos brasileiros, viu, Claudete? Então, pouca coisa deve mudar em boa parte do país. As chances de chuva, intercaladas aí com períodos secos e temperaturas um pouco mais elevadas, devem continuar. A faixa norte do país continua registrando os maiores volumes de chuvas, principalmente entre o leste do Amazonas até o Rio Grande do Norte. O centro-oeste e sudeste, Goiás, o Triângulo Mineiro, também podem receber grandes volumes de chuva no decorrer do dia. Em São Paulo, a expectativa é de que apenas aconteçam pancadas localizadas aí durante o dia. No sul, a chuva deve se espalhar por todo o território gaúcho e o oeste do Paraná, mas de maneira rápida e isolada. E olha, começa a valer nesta quarta-feira o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda de 2023. A gente adiantou para vocês lá no início da semana, lembra? São esperados quase 40 milhões de documentos enviados ao fisco este ano, um aumento de quase 9% em relação ao ano passado. O programa gerador do Imposto de Renda também já está disponível para download nos celulares Android e iOS, além dos computadores tradicionais. Lembrando que é obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimento tributável igual ou superior a R$ 28.559,70, ou seja, pouco mais de R$ 2.350 por mês. O prazo vai até o dia 31 de maio, mas é bom não deixar para a última hora, né? Quanto antes você acertar aí as contas com o leão, melhor. É isso, Claudete. Obrigado pelo espaço e a gente volta qualquer outra novidade, informação ao longo da nossa programação e as principais notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News às 7h30 da noite. Até lá. Com certeza. Agora eu tenho que fazer um comentário aqui. Está muito bonito, viu? Nesse cenário aí, a camiseta azul combinando com o fundo. Ficou legal pra caramba. Gostei. Parabéns. Muito obrigado. Você também, sempre muito elegante. Obrigada, Murilo. Aqui o jornalismo sempre presente, pintou notícia, aparece. E hoje é o Dia Mundial do Consumidor e tem um xerifinho aqui no programa já para dizer se a coisa melhorou ou não melhorou. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. No Dia Mundial do Consumidor, pela segunda vez consecutiva, os planos de saúde seguem liderando o ranking de reclamações de atendimentos registrados no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. De acordo com dados, 27,9% das reclamações feitas no ano passado são referentes aos planos de saúde. E esse é um assunto hoje no programa para os dois lados. Os especialistas, primeiro, em Direito de Saúde, doutor Elton Fernandes, que faz parte aqui do time do Vou Te Contar. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Prazer imenso estar aqui com vocês. Para mim também recebê-lo. E o economista e executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, o Marcos Novaes. Bom dia, Marcos. Um prazer, Cláudia. Um prazer estar aqui com todos vocês nesse dia tão especial. Bom, eu é que estou feliz porque estou ao lado, não estou mais sozinha nesse programa, de dois São Paulinos. Dois São Paulinos. Estamos bem, hein? Nossa Senhora, meu pai do céu. Pelo menos a torcida está bem, né? A torcida tá firme. A torcida tá. Estamos do mesmo lado, né? Todos torcidos de São Paulo. Agora, caramba, o ranking que ninguém quer, né? Reclamações. E quais são as reclamações mais frequentes, doutor Elton, em relação aos planos de saúde, aos convênios médicos? Legal. A primeira reclamação é a ausência de cobertura, né? Consulta, exame, procedimento cirúrgico é a primeira grande reclamação. A segunda coisa que recentemente tem ocorrido muito é descredenciamento em massa da rede hospitalar. Uma outra, que é uma grande novidade agora, é que várias empresas do setor estão começando a rescindir contratos de planos de saúde naquela modalidade empresarial. Então, muita gente que tem plano de saúde empresarial está sofrendo aí com uma cartinha de cancelamento desses contratos. Por quê? Isso está acontecendo em massa porque eles entendem que, como é um plano empresarial, as operadoras pensam assim, se é um plano contratado via um CNPJ, eu não preciso mantê-lo na minha carteira, caso eu não queira. E eles podem, então, ao não renovar, decidir por não renovar esse contrato, o que é um entendimento bem controverso para a Justiça. Então, assim, a grande questão do setor agora é, sem dúvida nenhuma, ausência
índice de cobertura, descredenciamento e cancelamento de plano de saúde que a gente tem visto em massa. Isso tem pegado bastante para o consumidor. Bom, deixa eu contar para vocês que o Marcos Novaes, ele é economista e é executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde. E como que os planos de saúde encaram tudo isso, inclusive esse ranking? Bom, nós acompanhamos bastante também o ranking do Procon. Ele consolida 700 Procons em todo o país. No Procon são o 14º setor mais reclamado, representa 1,4% do total de reclamação. Mas o tema é importante, para nós é muito importante. Nós, inclusive, lançamos agora, em 1º de março, uma campanha chamada Todos por Todos, com muita Marcos? saúde. Todos por todos, com muita saúde. Com muita saúde. Então, a campanha, na verdade, é da ela associação. tem um propósito. Ela é setorial. Tá. Nós somos idealizadores do movimento. Tá. Como idealizadores do movimento, qual o objetivo? Esclarecer, desmistificar como o funcionamento dos planos de saúde. Trazer informação de qualidade, informação que possa, na verdade, levar conhecimento e valor para o beneficiário de plano de saúde. É uma corrente do bem. Uhum. Como se escolhe um plano de saúde, doutor Elton? Infelizmente, ainda hoje pelo preço, né? O que é um grande equívoco. Escolher pelo preço um valor de plano de saúde é ainda um grande equívoco. Primeiro porque a cobertura do setor Não é basicamente... um equívoco, é uma necessidade, né? Tá tudo caro. É que assim... Ou você come ou você paga o plano. Às vezes a gente percebe, inclusive, que a pessoa vai pagar mais caro por uma coisa que às vezes ela não precisa, porque a cobertura, em tese, as pessoas pensam muito assim, eu vou contratar um plano de saúde X porque ele cobre tal coisa que o outro não cobre. Ao bem da verdade hoje, está muito nivelado tudo isso. Hoje só o Marcos se cobre... está concordando, é? É nivelado? Sim, todos os planos de saúde oferecem basicamente as mesmas coberturas. O que muda é a rede. Rede credenciada, um tem reembolso, outro eventualmente não tem. Um atende no Hospital X, que é a rede credenciada, e outro atende no Hospital Y. Mas a cobertura toda hoje está regulada pela ANS. Por quê? Porque, ao bem da verdade, os planos de saúde convencionam que só vão cobrir aquilo que está dentro do rol da ANS. Quer dizer, está fora do rol, muito dificilmente um plano de saúde vai ofertar de cobertura. Então, e aí o que faz o usuário desse plano? Então, atualmente tem uma lei que está dizendo que se houver evidência científica, o plano de saúde vai ter que pagar mesmo fora do rol de procedimentos da ANS. Então, nesses casos, invariavelmente vai ter que se socorrer da justiça. Como fica o plano de saúde quando vê que o seu conveniado foi para a justiça? E normalmente na justiça ele ganha. Bom, primeiro que a gente, na verdade, a gente tem que definir, ir para a justiça é um direito de todos. A sociedade moderna, a nossa democracia, é um grande avanço inquestionável. Para todos nós. Assim como a legislação dos planos de saúde também foi um grande avanço. Antes da legislação, não havia nem um parâmetro de cobertura. É verdade. Então, nós avançamos bastante. O que a gente precisa entender é qual é essa demanda individual. Lembrar que plano de saúde é um coletivo. O plano de saúde não é uma empresa. Somos todos nós segurados. Se eu busco um direito, ele é um direito meu, quer dizer, na verdade, a gente está buscando um direito e buscando a justiça para concedê-lo. Ok, agora quando eu busco um direito que não estava dentro daquela nossa regra, do nosso contrato, somos nós que estamos segurados. Se eu estou buscando esse direito, ainda que eu o tenha, todos têm que saber que vocês estão, na verdade, contribuindo financeiramente para eu alcançá-lo. Então, no coletivo é importante ter regra, e é importante não só ter regra, é importante a gente acompanhar. Mas olha, Marcos, tem muita reclamação. Quando nós colocamos aqui no nosso Instagram que estaríamos falando sobre esse assunto, veja tudo não que não vai dar tempo. Precisaria de um programa muito maior. Mas o que chegou, né, de alguns problemas aqui. Vamos à primeira. Olá? Meu nome é Dayana, eu moro em Santos e fui diagnosticada com câncer de mama. Para o meu caso, o oncologista fez um pedido de um exame que chama Oncotype DX para definir se eu realmente precisaria de quimioterapia ou não e qual o protocolo indicado para o meu caso. Enviei esse pedido para o convênio e depois de um mês em análise o convênio negou. E aí eu acionei a justiça e através de uma liminar o convênio teve que autorizar o exame. Mas depois dessa liminar, levou mais ou menos quase 2 meses ainda para eu conseguir fazer o exame. E aí quando saiu o resultado do exame, deu um risco alto de recidiva. Então eu tive que fazer quimioterapia em um protocolo um pouco mais agressivo. E por conta da demora do convênio, eu iniciei meu tratamento com quase 2 meses de atraso.
Hoje o processo ainda está em andamento, mas eu já estou na metade do meu tratamento. Agora, por que demora tanto, Marcos? A gente precisa entender o caso a caso. Se esse procedimento, esse exame, já teve a sua avaliação de tecnologia. Mas quando você pede uma coisa por convênio, normalmente demora. Às vezes você está no hospital lá morrendo de dor, precisando fazer um exame, alguma coisa. O convênio não liberou. Ainda não liberou. E você já paga o convênio, às vezes, com sacrifício, para ter esse atendimento. Eu só queria que você explicasse para o pessoal de casa por que essa demora. A gente tem uma série de procedimentos que nós temos que seguir para acompanhar. Primeiro, está no protocolo. Quer dizer, é seguro. O que é estar no protocolo? No protocolo de utilização é o caminho adequado, é o caminho desse paciente. Ela tem direito, é isso? Ainda que tenha a indicação do médico assistente, é o protocolo. Quer dizer, cabe uma segunda avaliação. Tem uma série, quando a gente trata de saúde, quer dizer, a saúde ela é valiosa, né? A gente tem muito valor por ela. Por isso mesmo ela não espera, Não né? espera, mas a gente precisa seguir e acompanhar as diretrizes e melhores protocolos, melhor evidência. Pode falar, Dani. Cláudio, esse exame que a paciente está dizendo, a consumidora está falando, é um exame muito interessante dentro da oncologia. Primeiro, tem algumas operadoras raras, mas que já até fazem a liberação. Esse exame não está no rol de procedimentos da ANS. Quer dizer, a ANS não aprovou. Não aprovou. Não é que não aprovou, né? Eventualmente ele pode não ter sido, ele não pode ter sido avaliado. A ANS avalia hoje uma tecnologia rapidamente. Nós somos o mais rápido do mundo. Em 6 meses nós avaliamos a tecnologia. Alguém tem que solicitar a inclusão no rol. Talvez não tenha havido um pedido de solicitação. Precisamos entender o porquê. Mas como foi? Não estou entendendo nada. Só para explicar aqui como o seguinte. Funciona isso daí? Porque esse exame porque em 6 meses a pessoa pode morrer. Sim, esse exame especificamente tem uma coisa muito interessante que é a análise custo-benefício por várias operadoras de saúde demonstra que a eventual incorporação dele faria com que as próprias operadoras de saúde economizassem. Por quê? Porque basicamente na oncologia, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei se é exatamente isso, mas a cada 10 mulheres, no mínimo 3, não precisam se submeter, quando bem indicadas para esse exame, evidentemente, não precisam submeter a uma quimioterapia. É basicamente essa conta da oncologia. Que custa mais caro do que custa o exame. 200, 300, 500 mil reais. Quer dizer, pagar 15 num exame eventualmente faz com que uma operadora de saúde possa economizar 200, 300. Mas aí, doutor, também não é culpa dos planos de saúde. Sim, a própria ANS... Se a ANS não autorizou? Sim, tem uma questão de regulação da própria ANS que falha, porque aí depende muito da benevolência do auditor, da operadora de saúde, de fazer essa conta e falar, esse exame está bem indicado ao caso e pode permitir que eu economize. Porque que eu pague para 10 mulheres, se 3 eventualmente não tiverem que fazer quimioterapia, eu acabei... lucrando com isso. Mas então, o que a gente... Eu estou até com um criminalista aqui também hoje, doutor Gil Ortuzal. O que a gente pode fazer para que dê certo isso? E para que as pessoas não morram antes de realizar um procedimento? É assim... No meu sentido, o que a gente precisa fazer é fazer um grande debate de fato com as operadoras de saúde, chamar de novo esses atores todos para discutir sociedades médicas. Tem pontos que a gente estava aqui conversando que eu até entendo que tem fraude de reembolso, tem questões as quais o consumidor não pode fazer. Né? A gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Lógico que médico que ganha dinheiro em material cirúrgico não se pode ser conivente. Tem tudo isso? Tem tudo isso. E tomou proporções cavalares depois da pandemia. Só para você ter uma ideia... Por quê? O que teve a pandemia a ver com isso? Na verdade, um grande estímulo, os setores começaram a atuar. Só para você ter uma ideia de fraude de reembolso, antes da pandemia, 2019, volume total que as operadoras reembolsaram beneficiários, 6 bilhões de reais. Nossa. Agora, 2022, 12 bilhões de reais. O médico é conivente com isso? Eu não estou entendendo. É um combinado, paciente-médico? Ó, te dou um negócio, pede reembolso, a gente rachadinha no plano de saúde? As pessoas acabam, na verdade, imbuídas da boa-fé, ainda que da boa-fé, elas acabam não entendendo o sentido da coletividade. Quer dizer, quando eu faço uma consulta e pego 3 recibos de reembolso, é uma fraude. Eu não fiz 3 consultas. No nosso acordo com sociedade, em que todos nós contribuímos para o plano de saúde, eu estou lesando o outro. Estou lesando pessoas que também contrataram um plano de saúde. Se fosse possível, mas não tem. Não tem. Infelizmente, cada vez menos, né? A gente tem isso, de entender que você está prejudicando o coletivo, está prejudicando o outro, está tirando, né, o lugar de um exame que aquele cara poderia estar fazendo. Agora, quem é conivente com isso? 3 recibos, por exemplo, que você falou. Isso é muito comum na sociedade. Se buscarmos nas nossas famílias, nas pessoas próximas de nós, a gente vai ver pessoas que foram ao médico, fizeram uma consulta e pegaram 3 recibos. A gente vai ver pessoas que fizeram tratamento estético. E pega um recibo para um ano inteiro, pega 12 recibos.
Isso tudo lesando esse coletivo. Todo mundo que está conosco, agrupado no plano de saúde. O plano de saúde, na verdade, não é uma empresa, somos todos nós que financiamos. Se uma pessoa está lesando o grupo. O uso racional do sistema é sempre muito importante, né? Evidentemente que a gente não pode defender nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de fraude, porque isso depõe contra nós enquanto sociedade, enquanto beneficiários do plano de saúde. Mas o dia a dia da justiça também, eu preciso fazer esse contraponto para dizer que o dia a dia da análise da justiça, muitas vezes, é a liberação de quimioterapia, é a liberação de exames que são absolutamente comuns. É muitas vezes garantir para aquele consumidor o direito de uma internação, porque ele está em urgência, ele pode morrer e a operadora de saúde está imputando uma carência que fere a lei. Então, assim, a judicialização, ela não é um mal em si, como muitas vezes a gente vê, a judicialização vai quebrar o plano de saúde. Não, isso não é verdade. Acho que tem debates que a gente tem que fazer, por exemplo, com a operadora de saúde e com a indústria farmacêutica. Vamos pensar, por que o medicamento custa 9 milhões de reais? Por que uma indústria farmacêutica cobra isso? Por que muitas vezes o SUS compra um remédio por um preço e a operadora de saúde compra por outro muito mais caro? Porque não é dado o direito da operadora comprar pelo preço que o governo paga, que o SUS compra. Tem debates dos quais são relevantes a gente fazer enquanto consumidor com a operadora. Sim, tem que parar tudo, né? E resolver muita coisa, tanto de um lado como do outro, que eu estou sentindo. Enquanto isso, quem sofre é o povo, veja aí. Meu nome é Alessandra, eu moro em São Caetano do Sul e tive um problema com o meu plano de saúde no final de 2016, quando eu descobri um câncer de mama. Em 2017 eu fui encaminhada para um oncologista que me orientou a fazer um exame chamado Oncotype, que era feito só nos Estados Unidos, um exame de valor muito alto, mas como eu tinha um bom plano de saúde, eu achei que fosse conseguir fazer pelo plano. A importância desse exame é que a cada 10 pacientes que descobriam um câncer de mama, 7 delas faziam a quimioterapia de uma forma desnecessária. Só que o plano de saúde se negou a pagar o exame. Eu tive que fazer o exame particular, paguei do meu bolso e entrei na justiça para tentar reaver esse dinheiro. Só que eu tive que brigar durante 1 ano e meio na justiça para que eu... Pode voltar para mim, por favor, só para dizer que não acontece. Olha, nós recebemos alguns vídeos, né? Que quem assiste o programa já sabe. Pega o celular, grava o vídeo, manda para cá, olha no Instagram. Todos os assuntos que nós vamos falar durante a semana estão lá. Só para dizer que em poucos vídeos, não foram, né, nem tantos assim que nós recebemos, é um caso semelhante. Sim. Né? Nós vamos rodar um outro, tem vários aqui. Quer dizer, o debate é muito mais amplo do que o tempo que nós temos, mas eu acho que só começando a falar. Sim. Tem que falar, porque não existe o todo certo e o todo errado. Sim. Existe... Agora, você falou uma coisa, Marcos, e que me deixou aqui pensando, pandemia. Porque na pandemia, um outro serviço que surgiu foi o telemedicina. Isso funciona de que maneira para os planos de saúde? Inclusive, funciona muito bem. Só nas operadoras associadas à Abrange, a gente já tem mais de 10 milhões de atendimentos feitos em uma questão de 1 ano e meio. E isso foi bom ou foi ruim? Foi bom, ele facilita. Na verdade, é mais uma opção. O que é importante deixar claro, que o beneficiário de plano de saúde, ele continua podendo acessar as consultas no consultório, presenciais, com o seu médico, com o médico que ele precisa. Agora, ele tem também mais uma opção, telesaúde. Às vezes, inclusive, elimina a necessidade de você retornar ao médico com os exames. Muitas pessoas vão ao médico, fazem os exames e não retornam para poder, na verdade, levar os resultados. Por telemedicina, facilitou esse retorno. Vamos ver mais um. Pode falar, querido. Descongela. Eu sou Luiz Gustavo, sou de Diadema, São Paulo, e aconteceu algo semelhante comigo em relação ao convênio. Eu estava com trombose no braço direito e eu fui no hospital do convênio, e nesse hospital do convênio eles simplesmente não tinham os aparelhos para me atender e encaminharam para o outro no mesmo dia. Eu fui com o braço muito inchado, com muita dor. Nesse hospital eles também não tinham todos os recursos para me atender. Então, o médico ligou para um outro médico, que entrou em contato com outro médico, e eles simplesmente não souberam o que fazer e mandaram para casa, me deram um atestado, mandaram para casa tomar um remédio. Então, eu tive que procurar um terceiro hospital fora do convênio, né? E já que o convênio não estava me atendendo, eu tive que procurar outro hospital. E nesse hospital foi onde eu fui internado imediatamente com urgência, porque
porque senão poderia ser muito pior. Vemos claramente uma necessidade e uma falha no atendimento, uma falha no recurso médico naquele hospital primeiro que ele foi atendido. Em dois, né? Em dois. Vemos o quanto preciso aí melhorar. Paga convênio e teve que pagar o particular para ter o atendimento. Pois é, nesse caso, triste, por exemplo, né? se ele consegue demonstrar que passou pela rede credenciada, a rede não conseguiu atender e ele teve então que buscar o atendimento particular, como é uma falha na prestação do serviço, ele vai ter direito de reembolso. E aqui, no caso, a gente não deveria falar em reembolso parcial, a gente deveria falar de reembolso integral do valor. E o que ele teria que fazer para conseguir esse reembolso? Nesse caso Quer ver? Esse é verdadeiro, né? Sim, sim. Nesse caso especificamente, provar que ele tentou o atendimento, que não tinham capacidade, de repente pegar a ficha de atendimento ali, a prova de que ele passou na rede, a rede não conseguiu atender ele e ele foi para o particular. Mesmo na pandemia, por exemplo, nós vimos casos em que várias vezes isso aconteceu. A operadora de saúde às vezes não dava conta de atender o paciente, mas ao fazer a demonstração de que não havia a possibilidade de ser atendido na rede, conseguiu o atendimento particular pelo plano de saúde. Ninguém deve deixar de ser assistido porque a operadora de saúde eventualmente não credenciou gente suficiente, porque a operadora de saúde não dispõe de capacidade. Se ela não dispõe da capacidade de atender aqueles consumidores todos, ela deve parar, ampliar a sua rede, não colocar mais pessoas para dentro. Existe fiscalização? Sim, eu ia inclusive fazer um pedido especial, não só para ele, mas para todos que passaram por uma dificuldade semelhante. Façam contato na central de atendimento da operadora. Se a mensagem não foi totalmente entendida, faça um contato com a ouvidoria, porque a empresa, a companhia precisa entender, inclusive, as falhas para melhorar. Se já o fez, ótimo, obrigado, que realmente o setor precisa conhecer essas demandas. Para ajudar. Agora, a justiça fica sobrecarregada, né? Sim, bastante. A gente tem rápida a justiça no que diz respeito à saúde, Sim. doutor? Me responde daqui a pouquinho. Porque vocês estão falando de remédios caros, né? E eu sei que tá caro mesmo. Não faz mal. A gente continua aqui porque tem uma que os dois vão querer falar e eu acho que é muito bom da gente explicar. Pode rodar o VT. Eu queria saber por que hoje os planos de saúde eles estão vindo com opção, os corporativos com opção só com participação e não como era antigamente, que era cobertura total. Por quê? Vou começar e acho que vai casar um pouco com a resposta do colega aqui. Porque o que acontece é o seguinte, existe uma estatística de que sempre que existe uma coparticipação nas operadoras de planos de saúde, diminui-se o atendimento, faz-se então um uso mais racional, um uso um pouco melhor. Porque o consumidor, em tese, a partir do momento da coparticipação, dizem as operadoras, e parece que esse número bate ali dentro, que é assim, você passa a dizer para o seu médico, esse exame eu já fiz, doutor, precisa mesmo fazer isso aqui? Eu fiz agora recentemente. Tá. Então, as operadoras de saúde têm incentivado esse modelo de coparticipação. Importante dizer, em regra, a coparticipação é válida, tá? Se estiver bem clara dentro de um contrato. A ANS, ela só diz basicamente que a coparticipação não pode ser muito extravagante, vamos dizer assim. Ela não pode acabar servindo para impedir o consumidor de usar ou de ser ali uma espécie de pagamento integral por parte do consumidor. Mas a justiça tem aceito largamente a coparticipação no contrato. É isso aí, Marcos? Exatamente. A coparticipação tem no intuito trazer o beneficiário para participar do plano. Vou dar um exemplo simples. Agora também a gente tem como comum clínicas que pedem que você dê o login e sua senha de acesso ao convênio médico para a clínica. Com o login e a senha e com todos os seus dados, ela consegue ali fazer, inclusive, uma série de reembolsos. Tem fraude nisso também. Fazem conta bancária no seu nome, fazem uma conta bancária no seu CPF, fazem o reembolso para a conta bancária da clínica. E trazendo você para participar, com mecanismos de coparticipação, por exemplo, a gente consegue, na verdade, com que esse consumidor entenda, olha, peraí, eu não fiz isso aqui. E ele avisa a operadora e a gente consegue sanar problemas como esse. Tá certo. Tem esse caso que eu achei muito interessante, porque o problema que ele tem de saúde tem sido descoberto em muitas pessoas. E antigamente nem se falava sobre isso. Dá uma olhadinha. Bom dia, meu nome é Douglas Carmo, eu sou da cidade de São Paulo, eu tenho TDAH e por conta do meu déficit de atenção, quem acompanha mais o meu caso com o convênio é a minha namorada, na verdade minha noiva, e ela vai contar um pouquinho para vocês, ela sabe explicar melhor do que eu. Bom dia, gente, eu sou Beatriz. O Douglas ele faz tratamento para TDAH já faz 2 anos. E desde esse período nós estamos tentando uma terapia que se chama reabilitação neurológica.
Diversos protocolos já foram abertos devido ao convênio que é pago do nosso bolso. Temos laudos de neuropsicólogos, psiquiatras solicitando e toda vez o convênio sempre passa clínicas para nós que não tem a ver com o tratamento dele ou dizem que não existem clínicas especializadas para tratamento do TDAH em adultos. Então essa situação ela já se decorre há 2 anos com diversos protocolos e nunca foi solucionado e nós estamos passando por essa situação. Como advogado, né, especialista em problemas de saúde, o que você aconselha ao casal? Então, a primeira grande questão é entender ali, assim, temos uma boa prescrição médica, a indicação de estou entendendo que tem um método terapêutico específico que é necessário, neurológico para essa pessoa. Isso que hoje, é o TDAH em adulto. Exato. A própria ANS hoje já reconhece, por exemplo, que para crianças com TEA, com autismo, vamos falar assim, o método terapêutico, havendo evidência científica, deve ser coberto pela operadora de saúde, é o que a ANS diz. Por analogia, então, posso dizer que no caso dele, havendo recomendação de um médico com evidência científica desse método terapêutico, deve haver cobertura. Porque o autismo abriu um precedente? Na verdade, assim, existem vários métodos de tratamento. Existem várias formas. Específicos que devem ser cobertos. E às vezes uma criança precisa de um método e esse método não serve para outra criança e só um médico consegue fazer a avaliação. E como vocês estão trabalhando com isso, os convênios? E a gente tem um grande desafio, porque na verdade a gente tem uma série de métodos novos que nascem e a gente precisa saber quem certifica esse método. Houve a pergunta desse consumidor. Quer dizer, a clínica A não conseguirá fazer tal método, a clínica B consegue. Quer dizer, quem certifica? Isso é muito importante para a operadora. A operadora precisa ter segurança que aquela clínica que está prestando aquele serviço, que ela está capacitada para tanto. Tem muito método novo que a gente ainda não tem essa informação se tem capacidade ou não para implementação. Você tinha me feito a pergunta, agora eu lembrei. Se a justiça é rápida. É isso daí. Essa era a pergunta. Eu também tinha esquecido, na verdade. E a questão... O problema é muito rápido, muita coisa na cabeça. E a questão é assim, essas ações judiciais, geralmente, são analisadas com pedido de liminar. O que é uma liminar? Uma liminar é uma decisão judicial provisória em que o juiz vai ter que olhar o seguinte: parece que tem direito? Parece que tem direito. É urgente o caso? Se ele entender que tem direito, parece que tem direito, que ele nem ouviu a operadora ainda, está começando o processo, 1, 2, 3 dias, parece que tem direito, tem urgência, ele pode conceder essa ordem, essa liminar para a pessoa. E depois, se não tiver o direito? Então, existe sempre uma responsabilidade muito importante para isso, porque se eu consigo uma liminar, mas perco essa ação no final, sim, eu posso sim ser chamado pela operadora de saúde para ressarcir o plano. Aí o reembolso ao contrário, né? Exatamente, isso pode acontecer. Por isso que mover uma ação judicial é importante, invariavelmente dá certo em muitos casos, mas precisa sempre ser analisado caso a caso de uma maneira profissional. Sem querer levar vantagem, que é a pior coisa que já existiu nesse país. Agora, no caso de quem passa recibo falso, o que se pode fazer? Primeiro, o que vocês fazem? Primeiro, entre em contato com a operadora de plano de saúde, por meio da central de atendimento, os canais de ouvidoria, são vários os canais que a gente tem hoje disponíveis, porque a gente tem que evidenciar, a gente tem que demonstrar o que está acontecendo na ponta para que a gente seja sanado. Estamos sanando todos nós. É o coletivo. O plano de saúde, ele não gera dinheiro dele mesmo. Ele administra dinheiro das pessoas, nosso dinheiro. E a gente precisa administrar com eficiência. Gente, em regra, Cláudio, 2 coisas podem levar ao cancelamento de um plano de saúde. Em regra, 2 coisas: fraude e inadimplência do consumidor em mais de 60 dias. De fato, fracionar reembolso de consultas é fraude. Se a operadora de saúde pegar isso e comprovar, é fraude. Tem que tomar cuidado. Fazer pedido de reembolso sem ter feito o procedimento é fraude. Tem que tomar cuidado, tá? E os envolvidos serão punidos, podem ser punidos, devem ser inclusive, punidos. Do ponto de vista criminal, é possível punir essa pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nunca se recomenda a fazer esse tipo de coisa. Tá certo. Eu queria agradecer, tem muitos vídeos. Eu falei, não era muito, mas são muitos pelo que nós colocamos no ar. Mas vocês estão convidados a voltar para a gente continuar discutindo. Só quando a sociedade pensa no assunto, conversa com os 2 lados, entende, né? Não vale só ficar metendo pau, só xingando, não é uma porcaria. Você tem que entender os 2 lados para fazer, tirar, não é verdade? A sua própria opinião. Pois não. Posso deixar um recado especial? Entre no canal www.todosportodosoficial.com.br.
O canal tem uma série de informações e também nós estamos preparados para atender dúvidas também, para trazer questionamentos, receber questionamentos da sociedade como um todo. Agora, o convênio que ele hoje está aqui, o Marcos Novaes, porque ele é economista e executivo da Associação Brasileira de Plano de Saúde. Aí deu tudo errado mesmo, tá te enganando? Aí você fala com esse aqui, com o doutor Elton Fernandes, que é advogado desse setor, né, doutor Elton? Exato. A gente espera de médico e advogado, a gente espera não ficar precisando, mas às vezes precisa. Opa! E como? Às vezes muito. Muito obrigada, doutor Elton. Muito obrigada, Marcos, pela presença hoje aqui no programa, viu? Eu quero saber se está tudo pronto para cocada. Vamos ver lá o nosso chefe, o Leandro. Leandro, é difícil fazer esse prato? Muito fácil. Bem Fácil prática, demais? fácil. E dá para fazer de vários sabores? Diversos sabores. A gente fez um pouquinho aqui com sabores Do diferentes. que você tem aí? Me conta. A gente tem de coco queimado, doce de leite, abacaxi e a tradicional. Olha, tá com uma cara boa, hein, cocadinha? Vou te comer, tá bom? Antes disso, ai, meu Deus, daria pra comer tanta cocada. Tomar, sei lá, água de coco numa rede gostosa, em qualquer lugar do mundo. Fala a verdade. Se você aí de casa, vem pra mim, ganhar 300 mil reais. Aí vai dar pra fazer o que você quiser, fala sério. Nossa, 300 mil reais. Eu fico aqui pensando o que eu faria. Eu ia fazer muita coisa legal. E você? Não só os 300 mil reais, muitos prêmios também. Então vem, acredite, tenha fé, ganha quem acredita. Dá uma olhada no Festival de Prêmios aqui da Rede TV. Olha o que a Rede TV preparou só para você. O Rede TV Plus está bombando! O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco! Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais! É dinheiro demais da conta! A hora de ganhar é agora! Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais! Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus pensou, ganhou! Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu! Tá imperdível! São 300 mil reais na sua conta. Acesse redetvplus.com.br e faça a sua assinatura para concorrer imediatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. Aí, Maurício, é isso mesmo. E você entusiasma aí, quero você com fé, hein? Dizendo, vou entrar nesse negócio aí e vou ganhar. É assim que se fala. Não fique de fora. Acesse agora redetvplus.com.br. Venha, participe e vença. E ganhe, tá? Deixa eu cumprimentar aqui o doutor Gil Ortuzal. Tudo bem, doutor Gil? Bem, como vai? Graças a Deus. Dá um beijo aqui. Prazer vê-lo aqui em nosso meu. programa, viu? Olha, porque a gente tem um caso aqui pra você. Muito interessante. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, etarismo. Você aí de casa sabe o que é? Presta atenção, etarismo é o nome dado à discriminação e ao preconceito relacionado com a idade de uma pessoa. Como, por exemplo, o uso da frase, você tá velho demais para fazer isso. Um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais, porque é o caso da semana passada, levanta um debate muito importante sobre esse assunto. 3 estudantes jovens de uma universidade particular de Bauru, uma linda cidade aqui, né, na Alta Sorocabana, uma faculdade de um curso, aí elas fazem curso de medicina, debocham de uma mulher que também estuda na mesma faculdade, pelo fato da estudante ter 40 anos de idade. Assista esse vídeo, olha que vergonha. Nossa, que pena que eu tenho de vocês, viu? Porque além de tudo, vocês são mal informadas pra caramba. Olha, eu vou levantar pra falar uma coisa. Um dia um cara me disse o seguinte, até os 30 anos, você pode ser daqui pra baixo. Depois dessa idade, se você não tiver nada daqui pra cima, se enterra, esquece da tua vida. E é o que me parece, porque 40 anos se aposentada já começa por aí, né? Em que país vocês vivem, meninas? E que absurdo! Nossa, que vergonha de vocês, que vergonha de mulheres assim, que vergonha! O que vocês estão fazendo na escola de medicina? Que vergonha dessa faculdade que já deveria ter tomado um ato simples, expulsa! Preconceito não é aceito em lugar nenhum. Além de tudo, essa mulher faculdade de biomedicina, tem 40 anos de idade. Doutor Gil, viu esse vídeo? Olha, Claudete, lamentável essa situação, lamentável. Ainda mais de mulheres jovens falando de uma mulher que ela vai chegar nessa idade. Deus ajude que lhe dê muita saúde,
dê prosperidade. Pra chegar, porque pra chegar. o único outro jeito é morrer jovem, querida. E você já tá bem perto, hein? Porque Não. 20 anos passam assim, ó. Acho que você falou com muita propriedade daqui para cima. Elas têm que entender que elas estão começando a faculdade. E a maturidade que começa, segundo aí até o estudo da Organização Mundial da Saúde, começa aos 40 anos, ela tem que entender o seguinte: graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD. Você vai ficar com 70, 80 anos sentado num banco de aula, assistindo, aprendendo todos os dias. Então, essa discriminação de vocês realmente é lamentável. Ela está na linha para falar com a gente. A Patrícia, Ai, que bom. que legal, né? Via Skype, vamos ver se a gente consegue conversar com a Patrícia Linares, tá certo, né, Patrícia? Onde você tá, Patrícia? De onde você tá falando? É de Bauru mesmo? Eu tô falando de Bauru e da minha casa. Tá. Você percebeu que elas estavam filmando, o que elas estavam fazendo? Como você ficou sabendo do vídeo que foi postado nas redes sociais? Bom dia, eu queria agradecer, tá? O carinho e o apoio que vocês têm me dado e por me dar esse espaço para a gente falar sobre isso. Eu fiquei sabendo do vídeo de uma maneira muito repentina. A gente estava em sala, saímos para o intervalo e na hora de voltar para a sala, pessoas me abordaram para falar que estava rodando esse vídeo entre os alunos da faculdade e que era um vídeo a meu respeito. Aí eu me espantei muito e pensei, falei para elas, mas esse vídeo é sobre mim? Aí elas falaram que sim. Aí eu falei, eu apareço no vídeo? Aí as meninas falaram, não, elas estão debochando de você porque você é velha. Meu Deus. Aí você foi assistir o vídeo e qual foi a sua reação? Então, a minha reação foi de espanto, mas de muita tristeza. Eu me emocionei bastante, eu chorei. E depois, assim, as minhas amigas de sala me acalmaram, a minha mestra, minha professora maravilhosa também me acalmou. Só que daí na sexta-feira de manhã já tinha viralizado no Brasil todo. Meu Deus. E qual foi a reação dos seus parentes, das pessoas mais próximas, né? Se vê numa situação dessa, por um vídeo, viralizar, né, doutor Gil? É a coisa mais fácil. Aliás, ô Patrícia, eu quero te falar que eu estou com um advogado criminalista aqui. Eu não sei se você já falou com algum advogado, mas se quiser fazer alguma pergunta para ele, fique à vontade. O que você fez e como reagiram as pessoas próximas a você depois que viralizou? Eu cheguei na minha casa porque as aulas terminam às 10 da noite. E aí eu mandei o vídeo para minha irmã, para minhas irmãs, né? Falando para elas que eu tinha sofrido um bullying. E que eu estava muito triste, estava chorando, tudo bem abalada, me abalou bastante. Porque quando eu ingressei na faculdade, eu tinha esse medo. Por ser uma mulher de 45 anos, que estava ingressando numa faculdade, numa sala de aula cheia de jovens, né? Mas eu não sabia que ia acontecer isso. Mas eu tinha medo disso. E você resolveu fazer o curso por incentivo de alguém mesmo assim, não? Então, na verdade... Teve coragem de entrar, né? Na verdade, fazer uma graduação é um sonho desde que eu sou menina. Sim. Desde os meus 15 anos, eu tinha sonho de fazer faculdade, mas como toda filha de pais separados, o meu pai abandonou a minha mãe muito jovem, com 30 anos, e ela tinha 3 meninas. Eu tinha 1 ano e meio quando ele abandonou. A minha irmã mais nova tinha 8 meses. Então, assim, nós crescemos para sobreviver. Nós crescemos para morar, para comer. Então, era essa a nossa vida. Sobreviver. Certo. Então, eu nunca pude fazer uma faculdade.
Olha, acho que você fez muito bem, você tem que entrar lá, é de cabeça erguida. Essa faculdade, eu vou conversar aqui com o doutor Gil Ortuzal, que é advogado criminalista, é que deveria tomar uma atitude, soltou uma nota dizendo que repudia, que não, é lógico, se manifesta contrário, mas foi só o que fez. Eu quero saber você resolveu processar alguém, você vai fazer o quê, Patrícia? Então, Claudete, eu não tô falando sobre isso, tá? Tá. Porque é uma história que mexe muito comigo. Tá bom. Então eu prefiro o silêncio. Tá bom, querida. Eu queria que você entendesse que a gente está totalmente do seu lado, que foi ridículo. Eu, se fosse mãe de uma delas, teria muita vergonha de sair na rua, porque eu sei que a gente educa filho da melhor maneira possível e que às vezes os filhos fazem coisas que nos surpreendem apesar da educação que a gente procura dar. Mas foi muito feio o que elas fizeram, muito feio. Ó, altivez, tá bom? Que é o que você merece, continue no seu curso e nunca mais fale a sua idade, porque você parece 35, ou muito menos, você é muito linda. Um beijo pra você, obrigada, viu, você Patrícia? Obrigada beijo. Pela oportunidade. E precisando da gente, estamos aqui, tá bom? Pode deixar, muito obrigada. Um beijo. Muito linda ela, muito né? Linda, muito linda. jovem. Jovem, linda, com todo o direito de fazer o que quiser. Para de se preocupar com a vida dos outros. Cuide de tua vida, não é não? Exatamente. Doutor, mas o que ela teria direito de fazer? Bom, ela tem duas questões aí. Ela foi discriminada, ela tem direito à indenização, sem sombra de dúvidas, e também por parte da faculdade e das meninas? Por parte das meninas. Da faculdade tem que analisar melhor, né, qual foi a medida que a faculdade tomou. Mas ela pode processar as garotas? Pode, deve processar. Essas meninas, elas tiveram um ato infeliz, né? Mas vão ter que pagar por isso. E cometer o etarismo, que a gente nem sabia que existia, para dizer a verdade. Exatamente. Eu sei que é feio, mas eu não sabia que, do ponto de vista criminal, é um crime fazer isso, né? É um crime. Né? Claudete, excelente essa abordagem, até porque o etarismo, ele pela Organização Mundial da Saúde, é o terceiro ismo mais frequente no mundo. Primeiro é racismo, sexismo e o etarismo. E provavelmente, em pouco tempo, o etarismo vai ser o primeiro, porque o mundo está envelhecendo, graças à medicina, aos estudos, enfim. Então, assim, é crime, elas devem fazer o boletim de ocorrência, fazer uma queixa-crime, apurar os fatos, porque elas, além de ter feito esse deboche, elas divulgaram na internet. E isso disseminou de uma forma que... Viralizou no Brasil todo. Então, isso não pode acontecer, mesmo que elas se mostrem arrependidas. O arrependimento tem que mudar a conduta daqui para sempre. Elas têm que criar agora uma maturidade diante de todo o acontecido. Se não mudarem, elas vão continuar fazendo teatro. Ouviu fazendo bem, essa brincadeira. Berinjela? Me chamou de velha, tá cometendo etarismo, te põe na cadeia. Oi, meu amor. Ô, doutor Tá Gil, bom. eu queria agradecer. Eu que agradeço. Largou sua manhã para vir aqui para nos ajudar, para dizer que é sempre, crime, claro. para dizer que acima disso é feio fazer isso com o ser humano. É horrível. Para que machucar as pessoas? Para que? A vida já tá tão difícil. Doutor Gil, qual é o seu Instagram, querido? Gil Ortuzal Oficial. Gil Ortuzal Oficial. Precisou de um bom advogado criminalista? Fala com ele. Obrigado. Beijo. Tchau, E tchau. você, Berinjela, vai lá e fale com o chefe Leandro. Fala, eu não quero cocada. Fala com a Aninha lá. Fala, Ana, eu quero almoço. Eu vim almoçar. E com o Jorge Wilson Filho. Jorge, levanta aí para ganhar um beijo. Tudo bem? Graças Eu a chamo Deus. carinhosamente de xerifinho porque o pai dele é o xerife, né? Ele é especialista em direito consumidor. Nós estamos vendo algumas imagens aí. Ele faz parte do nosso time, aqui do nosso programa. Casos lindos, emocionante o caso do garoto que... Garoto não, já é um garotão, né? Mas que você conseguiu para ele, a cirurgia, né? O programa ajudando... Eu entendo televisão assim, quando você ajuda os outros, eu entendo televisão. E hoje é o Dia Mundial do Consumidor. Eu pedi para o Gabriel te chamar porque eu queria saber, ganhamos, perdendo, que análise se faz hoje do consumidor e respeito ao consumidor no Brasil? Muito bom dia, Clau. Muito bom dia a você que nos assiste. O Dia Mundial do Consumidor é importante para que a gente leve a todos que têm o seu conhecimento e aqueles que não têm, principalmente,
que são consumidores não só de serviços privados, Cláudio, mas de serviços públicos também, como é o caso do nosso querido que a gente construiu a cirurgia para ele, uma cirurgia muito importante, é uma questão de saúde, uma questão necessária. Ele trabalha como DJ, ele fica ali 3, 4 horas em pé e o sobrepeso atrapalha muito ele ajuda a mãezinha dele em casa. É um super sobrepeso. Exatamente. Então, o consumidor é serviços privados e serviços públicos. Então, é muito importante que o consumidor tenha conhecimento dos seus direitos. Agora, não respeitar consumidor da cadeia. Da cadeia. E nós vamos mostrar uma aqui no programa, que eu estou sabendo. Isso mesmo, vamos mostrar mesmo, porque o programa Vou Te Contar tem o objetivo de ajudar, como a Cláudia falou. E quando a gente vai lá, mostra o caso, estabelece um prazo, um acordo para o fornecedor que está sendo denunciado ali. Se ele não cumprir o prazo que eu vou te contar, a gente volta lá e a coisa fica complicada. Fica feia. Fica feia. Mas você disse que estamos caminhando bem, quer dizer, essa luta, essa briga de anos e anos, teu pai, Celso Russomano. Eu lembro quando eu anunciei o direito do consumidor, nem se exigiu o Código de Direito dos Consumidores, quer dizer, um caminho longo, mas que está mostrando seus resultados, né? Está mostrando, estamos avançando bastante, estamos conseguindo levar para aqueles que não fazem ideia do direito que tem, às vezes com uma coisa simples, que para nós a gente fala assim, não, é claro que a gente tem o direito, mas tem pessoas que não sabem que tem o direito. E o programa Vou Te Contar tem levado isso na ponta lá para as pessoas saberem que realmente tem direito e o que pode fazer. E eu estou muito feliz com você aqui. Teu pai vai ser empossado? Já, hoje. Hoje, 15 né? horas. É a última vez que a Assembleia Legislativa de São Paulo faz isso, porque deveria ter sido em janeiro, fevereiro, isso, né? Março exatamente. já, passaram 3 meses. Agora vai antecipar agora. Vai antecipar. Manda um beijo para ele, tá? Fica com e Deus, que seja um ótimo deputado lá para legislar a nosso favor. Deus abençoe. Um beijo para você. E vamos direto para a nossa cozinha, para a nossa culinária, que hoje tem um doce que brasileiro adora, que é a cocada, né, Lê? Cocada é o mais doce que eu adoro. É o doce que eu mais gosto, na verdade. Eu não sou fã de doce, mas eu adoro cocada. E não tem hora para comer, então começa a fazer aí, chefe. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem uma panela, então é muito fácil. É uma panela só, a gente consegue fazer a cocada. Ai, que bom, não tem muita louça para lavar. Zero, quase. Vamos lá. Então a gente vai fazer uma base de um caramelo. Tá. Então a gente esquenta a panela, a gente coloca o açúcar, tá? A gente coloca água. Eu tenho aqui os ingredientes. São 2 xícaras de chá de açúcar para 1 xícara de chá de água, 1 colher de sopa de glucose. Glucose, que a gente vai colocar agora. Pra quê que é? A glucose ajuda a aumentar a temperatura do caramelo, então ela ajuda a não queimar. Ah, então legal. ela eleva a temperatura, facilita. 1 quilo de coco fresco ralado. É importante que seja Exato. coco fresco para a cocada ficar bem gostosa. E 1 lata de... Ai, sai até água da boca quando a gente fala nele. Leite condensado. Ai, se não existisse o leite condensado, né? A gente faz tanta coisa gostosa. Faz tudo Aqui quase. você tem de coco queimado, de abacaxi. De doce de leite, aquela na frente, e a tradicional. Ah, meu Deus do céu. Exato. E olha, dá para ganhar um bom dinheiro com cocada Dá. também, não Essa é? receita dá mais ou menos, fica em torno de 35, 40 reais. Tá. Então a gente consegue fazer entre 50 e 60, dependendo do tamanho. Oh, então a gente consegue vender bem. As menores a 3 reais, as maiores consegue até 6, 7 até reais. estudante vende, né? Bastante. Em sala de aula, em faculdade, aí faz uma Muito, grana. faz muito dinheiro. Isso daqui você pode ficar mexendo ou não? Não, a gente deixa aqui ela quieta. Por quanto tempo? Até 10 minutos. O que a gente já fez? Eu Vai adiantei ficar assim. o ponto. Então, é tipo uma calda, Ela fica não com é uma cor calda. de caramelo, não. Não, ela fica ponto fio. Então quando Tá. você levanta, ela escorre. Vamos tá? mostrar. Vou mostrar sim. Então a gente Esse tem ponto aqui. fio é famoso da dona de casa, né? Exato. Que conhece bem. E uma Levanta. das técnicas é não mexer mesmo, porque Não. senão açucara. Exatamente. Né? Vai ficar açucarado. O que a gente faz? A gente pega o coco fresco e desce ele para a panela. E mistura. O que a gente vai fazer? A gente vai incorporar bem o coco Aí esse nesse caramelo. É muito prático. E a partir daí, depois que a gente começa a saborizar ele, que a gente faz o sabor que a gente quiser. Mas essa é a base. Bem tranquila. Ah, tá. Aí você pode até separar se você quiser. Exato. Não é? A gente Faz vai um colocar- pouco de uma coisa e um pouco de A gente outra. vai colocar daqui a pouco, eu vou mostrar para untar uma forminha que a gente vai fazer. A gente deixa ela e a base aí a gente coloca do que a gente quiser. A gente vai separando e vai montando do sabor que a gente quer. Ah, tá. Se a gente quiser colocar, por exemplo, uma que é muito clássica, de abacaxi ou de maracujá, Certo. a gente coloca o suco de abacaxi aqui. Mas aí tem que ser o concentrado? Pode ser concentrado, pode ser a fruta, Tá. que for mais fácil.
Aqui, quando ela solta do fundo, que misturou já todo o caramelo, tá na hora a gente fazer o quê? Entrar com o leite condensado. Então, a gente vem com leite condensado. Enquanto você mistura o leite condensado, eu posso dar um recadinho? Pode, claro. Eu já volto, tá? Ele só vai misturar ali o coco ao leite condensado e é a base da cocada. Depois o Leandro vai explicar como você vai saborizar essa cocada. Vamos lá. Misturou Aqui, o leite condensado. Misturamos. Agora a gente coloca numa forminha com óleo um pouco embaixo para não grudar. Como ela sai quente, para ela não grudar depois. Então a gente pega... Nossa, tá cheirosa. Toda ela. E a gente abre ela aqui. O que a gente faz? Vai pro forno. Por aqui. A gente vai pôr pra geladeira para gelar. Tá. Aqui a gente já tem ela... Pro forno não, pra geladeira, pra geladeira. então. Tá. Então aqui a gente já tem ela pronta, Quando vai gelada. pra geladeira, já sai desse jeito? Aqui a gente mexeu ela um pouquinho para soltar. Então aqui ela já tá, a base dela já tá pronta. Mas ela já sai mais durinha? Sai mais durinha. Seca um pouquinho, que é o que a gente pode. Senão ele fica ruim para modelar. Tá. Então, a gente pega o que a gente pode fazer. Daqui já sai a tradicional. Tá. Então a gente pode modelar e já sai a tradicional daqui. Que aqui é só Por que essa daqui tá mais queimada que aquela? Essa aqui a gente deixou um pouquinho mais queimado. Pode ser também? Pode. Aí aqui a gente já tem a tradicional. Quanto tempo você deixa em geladeira, Nana? 20 minutinhos, 20 30 minutos minutinhos. já tá no ponto? Já. Tá. Não tem então muito... vamos fazer mais uma dessa Aqui daí. tem a de doce de leite. Que eu Não, acho... vamos fazer mais uma dessa. Mais uma dessa. É só na mão? Só na mão. Rapidinho. Fácil e prático. E se naquele ponto eu modelar com colher e colocar na geladeira, ela já sai pronta, não? Não. Não aí dá. aí vai amolecer, vai quebrar ela inteira, não vai dar ficar. certo. Não vai dar certo. Aqui o que é isso? Que Aqui você é vai doce pôr? de leite. Aí você mistura. Aí a gente Nesse vem aqui e momento eu mistura. poderia estar dividindo em porções maiores. Exato. E colocando o que eu quisesse. Suco, que ele disse pode ser natural. De abacaxi, de maracujá. Qual que mais sai? Você serve cocada no teu restaurante? Não sirvo. Não? Mas eu tô já pensando no novo restaurante eu colocar um pouquinho. É verdade Porque mesmo. eu acho bem bacana. Casa legal pra casa, pro restaurante. Eu acho bem bacana. Eu acho. Cocada, muita gente gosta, né? É uma ótima. Pode misturar se você quiser, porque nós estamos com um tempinho aí pra você fazer. Aqui. Porque tá do gente vai Leandro, a gente tá fazendo. sempre não. correndo. Deixa eu avisar Vai aqui. com a mão, fica mais fácil. A de doce de leite, por exemplo, tem um rapaz que toda terça-feira ele vai na porta do restaurante levar a cocada. E a que mais sai é a de doce de leite. Todo mundo compra. Ele acaba com a dieta de todo mundo ali. Então a gente tem que... Não, isso daí vende bem, vende em qualquer lugar. Vende, porque é Sabe fácil. Não é uma iguaria assim que não tem hora pra comer, né? Não. À noite, assalto a geladeira, nossa, uma delícia, uma cocada. Quando eu estava na faculdade, o pessoal levava muita cocada. Na época que eu fiz gastronomia, o pessoal levava muita né? cocada. É. Nossa Senhora. Porque é uma forma de você ganhar. E pensa que não ajuda, ó. E o pessoal Te ajuda. pagava a faculdade só É? fazendo cocada. E você pode pôr só o suco da fruta ou você pode pôr pedacinhos? da Eu fruta gosto de também? pôr os dois. É? Eu gosto de pôr Tá. um pouco dos dois. A que a gente fez aqui, essa aqui, é de abacaxi. Então Tá ela com ficou pedacinhos com de um abacaxi. pedacinho e ficou com suco de abacaxi. Vem cá, Dá até pra cocada. ver. Vou mostrar. Aqui, ó, os pedacinhos de abacaxi, tá vendo? Exato. Essa tá até mais molinha. Vou te comer? Vou. Vê se ficou boa. Ó, Aprovou? nossa, que gostosa. Depois a gente Muito pega boa. e põe um pouquinho na geladeira só pra ela firmar. Ah, volta pra lá. Só um pouquinho. Que aí depois Quanto tempo dura? De abacaxi dura menos, né? dura. A saborizada dura um pouco menos, mas É. uma semaninha fica gelando na geladeira, guardado, bem guardadinho. Dura não, dura. todo mundo vai comer tudo. Não, não dura. Dura um dia, né? Não dura nada. E olhe lá. Essa E aqui tá aqui? muito boa. Acho que outra muito boa deve ser a de doce de leite. A de doce de leite ficou maravilhosa. Ontem o pessoal queria comer, não queria deixar nem pro programa hoje. É mesmo, né? Ó, o meu Instagram é @ClaudetteTroiano_oficial. E o teu? O meu é @lepolac com CK no final. O que você tem lá? Tem várias receitas, tem Ah, o dia a tem? dia do restaurante, a gente tá colocando muita coisa. Em Isso outros mesmo. restaurantes tem o dia a dia, todos os pratos e tudo mais. Bem bacana. Já pode escolher, marcar aí, né? Já, exatamente. É isso daí.
Vamos dar uma cocada para ele, chefe, Vamos. porque hoje é o Dia Mundial do Consumidor e Merece. ele luta pelo Exato. consumidor. Por favor, Jorge Wilson provar Filho. aqui, então. Vai lá, xerifinho, Prova come aí uma pra ver cocada. se tá valendo. Ele escolheu a natural e a de doce de leite. Essa que você Aqui vai eu vou fazer colocar agora? um pouquinho de abacaxi. Ah, Tem um tá. pouquinho do caldo. E os pedacinhos de abacaxi eu comi dessa, tá muito boa. Porque aí tem aquele azedinho do Exato. abacaxi junto Quebra com um o pouquinho o doce. açúcar, pra quem não gosta tanto, Eu é gostei ótimo. muito. Tem alguma que saia mais? Assim, você acha? Eu pra acho que vender? a natural, a natural. clássica e a de... Pra quem for começar, pode começar Eu com acho. ela, então. E a de doce Fácil de leite de sai fazer. muita. Porque doce de leite hoje todo mundo adora ficar comendo doce de leite. É verdade. E aí? Muito boa, hein? Tá Tá aprovado. gostosa? Prestação de serviço aqui valendo o direito do consumidor, hein? Tá ok. Olha, o Leandro falou que você pode aparecer nos restaurantes dele, que lá não tem um probleminha não, viu? Não mesmo. Leandro, um beijo pra Beijo, você. obrigado. Viu? Essa daí também vai pra geladeira um pouquinho, Vai. volta pra geladeira de abacaxi e é só misturar. Você viu como é fácil? Um beijo pra você, viu, Jorge? Legal, obrigada. É bom ter gente lutando pelo consumidor brasileiro. E pra vocês também, que estão aqui sempre ligados na Rede TV, continuem na Rede TV. E amanhã, às 10h25, a gente tá chegando. Tem comida gostosa, tem informação. Na verdade, aqui no Vou Te Contar, tem tudo que você gosta. Então, pra que você vai assistir outro canal? Fique com a gente. Beijo, tchau.